Alô, amantes da sétima arte, aqui é o CineBR e eu sou o Pedro. Eu sou o Marcelo. E hoje a gente vai falar um pouquinho da história do cinema brasileiro. O cinema brasileiro, a gente sabe, é rico em cultura e arte, sendo um dos mais cultuados pelos críticos do cinema mundo afora. Apesar disso, é desvalorizado pelo público nacional, que não conhece muito sobre a história e nem acompanha os filmes atuais. Por essa razão, nós do CineBR vamos apresentar um pouquinho da história do nosso cinema, passando pelo seu começo e os principais filmes dessa época, recomendando alguns deles, inclusive. Tudo começa com a invenção do cinematógrafo em 1885. A máquina era capaz de registrar uma série de instantâneos fixos que criavam uma ilusão do movimento e depois projetar essas imagens. A invenção dos irmãos Lumière desembarcou em terras tupiniquins em 1886 e logo chamou a atenção das pessoas. No dia 8 de julho aconteceu a primeira sessão do cinema brasileiro, lá na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro. O filme exibido era, na verdade, um pequeno compilado de clipes de cidades europeias, mas ainda assim, essa data ficaria marcada como a data que o cinema brasileiro nasceu. A primeira filmagem realizada em solo brasileiro foi a chegada de um trem na estação de Petrópolis. Posteriormente, em 1898, Afonso Segreto realizou uma filmagem captando a vista da Baía de Guanabara. Essa filmagem foi realizada no dia 19 de julho de 1898 e, posteriormente, esse dia seria considerado o Dia do Cinema Brasileiro. No começo, os filmes gravados aqui no Brasil eram meio que documentários de curta-metragem, que geralmente eram feitos com um baixo orçamento e uma qualidade técnica, assim, amadora. Mas a gente também teve filmes como Os Estranguladores, de Francisco Marzullo e Antônio Leal, de 1908, que pode ser considerado o primeiro filme de ficção brasileiro, e O Crime dos Banhados, de 1914, dirigido por Francisco Santos, que é o primeiro longa. Uma inspiração para o cinema da época eram os clássicos literários, que eram adaptados para o entretenimento dos espectadores. Também haviam muitos filmes cantados, que faziam muito sucesso, em que os atores, por trás das telas, dublavam ao vivo os filmes, que na época eram mudos. Já em decorrência da Primeira Guerra Mundial, a indústria cinematográfica europeia teve uma diminuição drástica, e com leis que permitiam a entrada de filmes hollywoodianos sem taxas nenhuma na alfândega, os cinemas aqui no Brasil começaram a exibir muitos filmes estadunidenses. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Em 1930, quando o primeiro estúdio brasileiro foi criado, a Cinédia, na década de 30, alguns filmes se destacaram, como Limite, 1931, de Mário Peixoto, A Voz do Carnaval, de 1933, de Adhemar Gonzaga e Humberto Mauro, e Ganga Bruta, de 1933, de Humberto Mauro. Também tivemos filmes do cinema sonoro, cujo pioneiro foi a comédia Acabaram-se os Otários, de 1929, de Luiz de Barros. Limite, esse que a gente acabou de falar, de 1931, tem uma história muito interessante, já que na época em que foi exibido nos cinemas causou muita polêmica e briga entre os espectadores. Além disso, por muito tempo não foi exibido nas telas, o que lhe proporcionou uma fama de mistério entre os espectadores. Uma fama que acabaria só 40 anos depois, na década de 70, quando o filme já era considerado um clássico do cinema nacional. O tema do filme em si é a passagem do tempo e a condição humana. E aí, cinéfilos, gostaram? Não se esqueçam de ler nosso textão que está na descrição. Lá a gente explica outros movimentos do cinema nacional e contextualiza ele nos dias atuais. Até mais! Até mais!